Bom, eu nunca havia pensado nada disso, em relação a isso. O nome adoção sempre me trouxe alguma coisa boa, entendeu? Eu sentia isso. E um grupo de pessoas se uniram, né? Ele pegou o nome dessas pessoas, como uma voluntária lá, Aparecida, que foi responsável para pegar todos esses nomes e marcar a primeira reunião. Como ela era minha amiga, é minha amiga até hoje, e ela disse para mim que teve um negócio que ela achou que eu gostaria de participar. Aí eu disse, o que é? Ela disse, Acalanto. Eu disse, e é o quê? Ela disse, eu não sei explicar o que é. Aí eu disse, mas esse nome realmente é um nome que me chamou a atenção. Quando for fazer a reunião, me chame. Assim, o Acalanto só me proporcionou a vida que eu tenho hoje, né? Que eu preciso ser muito grata. Eu preciso falar como eu cheguei no Acalanto. Até porque minha história de vida, desses 25 anos, se entrelaça muito com essa instituição que eu amo e entrelaça muito com a mudança da legislação, né? E aí, após os 108 dias de espera, né, de visitas virtuais, foi definido, né, Natan, nosso estágio de convivência. E aí a gente pegou o carro imediatamente e fizemos a viagem dos 400 quilômetros para buscar nossos filhos. Tanto que quando eu me casei, a gente achava que iria adotar. Isso há 50 e tantos anos atrás, né? E um dia assistindo uma palestra, por um acaso, eu fui numa palestra, e o palestrante, né, falou do Acalanto São Paulo e mostrou o que eles faziam no Acalanto São Paulo. Chegou lá, minha surpresa foi encontrar a Eunice, que já conhecia, e algumas pessoas que eu também já conhecia, né? A grande maioria que estava nessa reunião parecia um encontro, né? Um reencontro. Então aquilo, como já mexia comigo, né, disse, opa, eu vou lá dar meu nominho, vou ser uma voluntariazinha se forem fazer esse projeto. E aí olhou para a Eunice e disse, Eunice, que tal você assumir? A Eunice era presidente de uma instituição, e ela disse, não, eu tenho que falar com meu marido e não sei o que. Ela foi muito esperta, olhou para mim e disse assim, amiga, se você quiser entrar como presidente, eu entro como vice. Sua irmã, Ela disse, pare com isso, não fale coisa, senão vou ouvir. Eu digo, não, se você quiser, eu encaro essa com você. Acabou que a gente disse, não, a gente vai pensar, a gente vai refletir, que ela disse que tinha que falar com o marido dela e tal. Eu disse, mas se ele falar não, ela disse, não, eu vou decidir, ele vai só me ajudar. Então eu achei que ela iria ser a pessoa, né? E eu disse, bom, eu tô na sua cola, eu lhe ajudo, né? Aí ela disse, então tá, só que aí ela chega e diz que não. E olha pra mim e diz, não, então você entra e eu fico com você na vice. Né? Como se fosse um acorde, uma caçamba, alguma coisa assim, né? Já que a gente não sabe, a gente vai estudar junto. Abraçamos e abraçamos assim, de corpo e alma. Acabou que a minha família teve que abraçar também, a família de Eunice teve que abraçar e muitas outras famílias. Então, desde o início a gente entendia que ali já era uma família, porque até as pessoas que iniciaram já eram tudo tão conhecidas que acabou que a gente entendeu que a linguagem que a gente ia levar para o Acalanto, que a gente tenta levar até hoje, é de família. Nós começamos a nos reunir e ver o que é que nós podíamos fazer em relação a isso. A estudar sobre adoção, exatamente o que é que nós somos, o que nós vamos fazer. Quando a gente já estava com o estatuto formado, a gente pegou o estatuto, colocou debaixo do braço e aí a gente foi para uma reunião com o juiz. Primeiro, uma epopeia marcar uma reunião com o juiz. Né? Eu acho que hoje está bem mais fácil. Naquela época o juiz era a figura absoluta do Todo-Poderoso, né? Mas a gente não entendia que era algo inatingível. A gente acreditava que a gente ia conseguir. Inclusive ele fez uma pergunta-chave que até hoje eu não esqueço. O que é que vocês pensam que vão ganhar com isso? Não, a gente não tem intenção de ganhar. O nosso foco em especial é trabalhar com a criança e adolescente, uma criança que está em situação de risco, para uma adoção segura e para sempre. Esse é o nosso objetivo. O que o senhor espera da gente? Ele disse, eu não sei nem dizer o que eu espero de vocês, porque eu nem sabia que existia grupo de apoio à adoção.
Vocês que estão iniciando agora, o que eu espero de vocês é que vocês pelo menos regularizem as adoções. Porque existe muita adoção, eles têm processos aqui que tem mais de 8 anos. Mas quando começamos a trabalhar, receber mães biológicas, então a gente percebeu o quanto a gente era importante para essas pessoas. Você olhar nos olhos dessa mãe, você entender a necessidade que ela tinha de dar o filho dela, mas a necessidade também de saber como é que o filho dela ia ficar. Primeiro caso que aconteceu no Acalanto. E aí a gente recebeu uma ligação, eu não me lembro exatamente quem foi que ligou, como foi que chegou, falando que tinha uma moça que estava grávida, ela era gêmea de alguém, de uma irmã, né? E que quando ela disse que estava grávida, a mãe botou ela para fora de casa. E esse é o contexto da situação que passaram pra gente, que ela estava morando na casa da outra irmã, que já era casada e tinha 2 filhos e morava num quartinho pequeno. E foi a única pessoa que acolheu ela e que estava vendo que ela era muito jovem e não tinha como sustentar essa criança. E ela começou a alimentar a ideia da adoção. A mãe dela começou a estimular também que era melhor que ela desse, né? E aí ela começou a pensar nessa possibilidade. Essa grávida, ela dormia embaixo tinha a cama do casal e em cima eram as redes dos 2 meninos e dessa grávida em cima da cama deles. E ela era mais uma e não tinha, a irmã dela dizia, eu não tenho como lhe receber aqui, nem você e nem uma criança. Porque a mãe dizia, se você voltar sem filho, eu lhe aceito. Mas com filho, você não entra dentro de casa. E ela contou, muito emocionada, a história dela, que ela nunca pensou que o primeiro filho ali ia passar por isso. E naquele momento foi que começou a formar o trabalho da gente na questão de compreender o que estava se passando, né? Aquela mãe sofrendo. A gente teve que entender 2 coisas. Primeiro, administrar o nosso sentimento. Porque eu olhava para quem estava comigo, queria chorar. Eu segurando o choro. Meu marido, que era um motorista, porque a gente não sabia direito onde era, segurando o choro. E aí a gente tinha que se manter tranquilo, né, tranquila, para movimentar a história. Porque as outras, na emoção, não conseguiam falar. A gente dizia, ó, a gente está aqui, a gente está lhe ouvindo. O que a gente pode fazer para você e lhe prometer é que a gente vai estar junto de você. O que acontecer, você conte com a gente. E que na hora que o bebê nascer, seja para dar o filho ou para ficar com ele, a gente vai tentar te apoiar de alguma forma. E aí quando nasceu uma menina, né? E aí a gente acompanhou essa moça na maternidade. E aí ela disse, não, mas eu não tenho como, eu vou dar. Só que aí no segundo dia que ela ia receber a alta, a mãe resolveu visitar. E quando a mãe foi visitar ela, a mãe, quando olhou para a criança, a mãe se apaixonou de cara pela neta. E disse, não, você não vai dar essa criança. Eu vou estar junto com você. Quer dizer, aquela mãe que foi cruel, aquela mãe que foi carrasca com ela, olhou para ela e mudou. Passou a ser aquela mãe que deu o braço. Aí a mãe parecia que ela queria dar um castigo, ela queria castigar a filha porque ela engravidou. É como se fosse um erro gravíssimo que ela cometeu e a mãe queria que ela sofresse. E esqueceu que ela estava grávida e que poderia dar o suporte para aquela criança não passar por tudo que a mãe passou e transferiu, né, para aquela criança. Mas essa foi a nossa primeira história, foi a nossa primeira aula, que a gente tirou muita lição disso. A gente sentava para conversar sobre isso, para dizer o que isso está ensinando para a gente. Porque João Pessoa não viveu essa experiência, né? João Pessoa não viveu essa experiência. São Paulo também não tinha vivido essa experiência. A gente ligava e dizia, não, a gente não viveu essa experiência. Então era uma experiência que para a gente era única e a gente tinha que desenrolar. Porque estava aparecendo uma, outra. E naquela época, 90% das famílias que procuraram a gente, das genitoras, que não eram nem família, eram as mães, que procuravam a gente, 90% dos casos ficaram com seus próprios filhos. Porque a gente dava esse suporte, acolhia e passava para eles que eles não eram obrigados a dar o filho. Eles eram obrigados a amar o filho.
E o amor poderia ser abrindo mão para a adoção ou adotando seu próprio filho. Foi daí que a gente começou a compreender que a adoção não era só pegar uma criança e ir para uma nova família. A adoção era da própria genitora, a adoção era da gente de entender o que era adoção. E a gente começou a ver que a adoção tinha vários, e a gente começou a fazer a ligação da adoção com o ursinho. Dizer, aquele abraço do ursinho, que era a primeira marca da gente, aquele ursinho que nos acolhia, que acolhia também os voluntários, na hora que a gente sofria com a dor do outro, que tinha que abrir mão dessa gravidez, né? Quando uma pessoa desperta para dizer assim, olha, eu de fato agora conheci o universo da adoção e eu tenho interesse de adotar. E eu preciso dizer que isso tem cada vez sido mais universal. Mas a pessoa quando desperta para, olha, eu quero adotar, o primeiro passo que ela faz é entrar no site do CNJ, e lá no site do CNJ tem um ícone do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, certo? Clica lá, vai abrir o pré-cadastro. O pré-cadastro é uma ficha em que você vai colocar todos os seus dados. Preenchido esse perfil, então clique de enviar e vai aparecer um código. Ele pega esse código junto com toda a documentação necessária. Bem, habilitei, o que é que eu faço agora? Espera. Essa espera a gente estudou como a gestação afetiva. Partindo disso, essa espera começou a acontecer literalmente em forma de montanha-russa, né? Então, em momentos a gente ficava assim num pico de ansiedade gigantesco, porque essa espera estava acontecendo e o contato não existia nenhum contato, ninguém nos ligava e a gente ficava literalmente aí nas nossas reflexões. Aí o Papo em Família, o Acalando, nos ajudou muito a tentar fortalecer e utilizar esse tempo de espera para entender alguns processos relacionados à adoção, que a gente pudesse entender mais sobre as conduções, sobre os momentos afetivos, a relação da adoção em si, e de fato que pudéssemos ficar mais parceiros enquanto casal, que a gente pudesse conversar mais com a família, então que a gente pudesse agregar mais e trazer mais a família para junto da nossa, do nosso desejo de construir a nossa família. Então a gente acabou utilizando esse momento de espera também para consolidar e tentar ficar mais sólido a adoção na nossa família, não só no casal. Começa-se o estágio de convivência. E aí, após os 108 dias de espera, de visitas virtuais, foi deferido no nosso estágio de convivência. E aí a gente pegou o carro imediatamente e fizemos a viagem dos 400 quilômetros para buscar nossos filhos. Aí quando a gente fala do tempo, e hoje a gente percebe o quanto o tempo ele é importante, embora não vamos também dizer que a gente sempre entendeu essa responsabilidade do tempo para o fortalecimento, Em alguns momentos não, mas hoje a gente entende o quão foi importante esse tempo. E quando chegou o 21º dia em casa, que o Luiz saiu para trabalhar e eu me vi com os dois meninos e disse, e agora eu faço o quê? A gente vai começar pelo café, pelo almoço, por onde a gente começa? E aí eu disse, meu Deus do céu, acho que agora o negócio vai acontecer. Então essa construção hoje, os meus filhos, eles estão intimamente ligados com o meu processo de construção enquanto ser humano. Então eu me transformo todos dia a partir do dia a dia com ele, a partir do dia a dia com o Luiz. Ser pai para mim é a oportunidade de cada dia fazer um pouco melhor, acertar mais, viver esse amor incondicional, que é de fato uma experiência humana que só sendo pai, ou mãe, para sentir. Ai, eu não acredito, você é adotada. E a sua mãe conta pra você e a sua mãe deixa você falar, e eu fico, gente, é a minha história. Por que eu não poderia falar a respeito dela? Ou então por que eu não teria o direito de conhecer ela? Da mesma forma que a sua mãe conta pra você como você nasceu, a minha conta pra mim como eu nasci. Se você chegar pra sua mãe e perguntar, ela vai lhe contar uma história. Então, só porque a minha é um pouquinho diferente da sua, isso faz de mim melhor ou pior do que você, não acho nenhum dos dois. Eu tinha feito uma adoção
há alguns anos atrás, e como eu faço muito, eu tenho uma dificuldade de perder, eu perco a fisionomia de quem eu fiz a adoção. E eu estava num dia muito ruim da minha vida, muito ruim da minha vida. E aquele dia que a gente está assim e não sabe para onde olhar. E eu saí aqui do escritório, peguei o carro e saí sem... Sabe que você pega o carro e sai sem rumo? E esse carro me levou ali pro lado da praia. Eu disse, rapaz, eu vou ver a praia. Mas eu cheguei na praia lá, eu não consegui nem descer do carro. Tão ruim que eu estava, nem o mar me acalmou. E era perto de meio-dia. E eu disse, rapaz, talvez se eu me alimentar, isso me acalme. E eu fui para um restaurante. Entrei no restaurante, a comida mal desceu, porque está muito ruim, você não consegue se alimentar. E eu saí assim pensando, meu Deus, eu preciso desistir de tudo. Aquela ideia de desistir de tudo, desistir da vida, de tão ruim que tudo estava. Quando eu saí do restaurante, que eu dobrei a esquina, uma mulher de uns 40 anos me agarrou de supetão. E eu pensei, na minha cabeça, a mente é muito rápida, assalto. Assalto, eu disse, meu Deus, só faltava isso, espero que eu não morra. Foi isso que veio na minha cabeça, né? Quando essa mulher me agarrou e eu não conseguia olhar, porque eu fico com muito medo, veio uma criança de uns 5 anos correndo, né? E ela falou, Dr. Cláudio. E aí eu comecei a me tremer. Aí chegou um outro homem e se tratava de uma família que eu tinha feito adoção. E ela disse assim, eu esperei esse momento para lhe dar um abraço, porque o senhor fez adoção e nunca eu tive essa oportunidade. Às vezes está de paletó e tal, gente, não, mas eu preciso dizer. Aí ela não deixava eu falar, eu só chorava. Ela disse assim, todos os dias você está na minha prece. Todos, não tem um dia. O senhor foi uma bênção na minha vida. E aí chegou o esposo, e olha, eu quero que você veja esse milagre, o jeito que ela falava, né? Então, assim, naquele dia, eu saí dali e disse assim, obrigado, entendeu? São momentos difíceis que a gente passa. E de alguma coisa, de tanto erro que a gente tem na vida, a gente fez alguma coisa certa, né? Então isso aí foi muito marcante. Para nos momentos que eu estou pensando em desistir, essa história sempre vem. Quando a gente fazia o chá, nosso chá, às vezes as mães chegavam, né? Filho, teve um dia que eu estava atrás da mesa de um buffet e a mãe chegou e falou, filho, olha, essa aqui é Dona Eunice. Aí ele olhou para mim, né? Aí ela disse, filho, foi através dela, viu, que você está comigo. Então, isso é gratificante demais. Você olhar para aquele menino lindo, sabe? E você saber que a mãe disse, não posso, doutor. Então, ele está bem, quer dizer, não tem preço, não tem presente melhor que isso, não existe. É por isso que eu amo Acalanto, eu sou apaixonada pelo Acalanto, dou minha vida pelo Acalanto. A gente só conseguia ver impacto positivo e o impacto positivo que a gente causava na vida daquelas genitoras que estavam passando por essa situação e na vida daquelas pessoas que queriam adotar e que encontravam na gente esclarecimento e informação. E o impacto da gente na vida dessas pessoas era muito forte, porque eles procuravam no judiciário e eles entendiam que o judiciário era muito frio e eram, você vem e se inscreve. E eles diziam, se inscrever como? O que que precisa? E eles tinham medo, porque judiciário era algo, né, algo que dava um impacto de medo, né? Como é que você consegue chegar lá? Até você decidir que quer adotar e ir lá para você realizar um cadastro de adoção, era muita documentação e dizia, não, isso não é legal. E como existia muita adoção irregular, eles diziam, não, é por aqui. E a gente dizia, não, irregular, a gente não entra com vocês. A gente orienta todo o caminho e a gente pega na mão de vocês para a gente fazer a adoção legal. Mas uma adoção que não seja legal, a gente não pode segurar na mão de vocês, porque a gente entende que isso não é correto. Uma expectativa que eu tenho é que
projeto, que o Acalanto tenha essa visão de unidade, essa função, essa visão de harmonia, essa visão de compromisso, de respeito, né, das funções legais, de trabalhar muito consciente. Eu vejo muito isso, mas eu vejo que para os próximos 25 anos que existem pessoas comprometidas, que existem pessoas extremamente afetivas e que de preferência 25 anos, daqui a 25 anos, nós não possamos ver a situação de tantas crianças sofrendo, crianças em instituições de acolhimento, crianças, como essa semana uma disse para mim, eu disse, não, porque sua mãe, ela disse, minha mãe não, a minha mãe hoje está na rua, eu vou ter uma outra família. Simples, falando simples assim. Uma criança que vem de 5 irmãos que estão na instituição. E aí ela falou assim, eu parei assim, aquilo de, meu Deus do céu, enquanto tiver uma fala dessa, é preciso que tenha um Acalanto. Enquanto tiver uma criança que precise dessa família, precisa existir um Acalanto, um grupo de apoio à adoção. Para que se entenda que não são as crianças dos outros, são as nossas crianças. Que tudo que aquelas crianças querem é ter afeto. É só o afeto. Né? O afeto é amor. E o amor é a única forma de mudar a sociedade. Há uma falsa impressão de que voto vai mudar algo. Não vai mudar. Sistema eleitoral, político, Estado, não vai. O que muda é a sociedade mudando. E a sociedade só vai mudar quando a célula pequena dela, que é o indivíduo, se modificar. Quando você se torna uma pessoa melhor, tirando seu egoísmo, pensando mais no outro, você muda quem está ao seu redor. Pelo exemplo, não pela palavra. E isso vai se fortificando. Isso vai mudando. Aí o mundo será melhor. Quando as pessoas perceberem que um papel que eu jogo na rua está fazendo mal ao coletivo, ou um palavrão que eu digo porque o cara me fechou está fazendo mal ao coletivo, ou a água que eu desperdiço, ou a não compreensão do diferente, como isso é ruim para o coletivo. Né? A gente não entendeu o diferente e o direito deve ser diferente. Enquanto a gente, enquanto indivíduo, não pensar nisso, a sociedade não muda. E quanto você puder fazer isso, por mais crítica que receba de alguém, faça. Porque isso vai mudar quem está ao teu redor pelo exemplo. E isso vai transformar a sociedade. E a educação é isso. É o exemplo que educa. Né? Então, o que eu espero é que o Acalanto fomente isso em cada um dos seus voluntários, nesses 25 anos, esses mais 25, 30, 100 anos, e que esses voluntários continuem fomentando isso para a sociedade. Que se modificar e olhar para essas crianças, não como crianças de rua, não como crianças marginais, mas com pessoas com possibilidade de serem salvas e terem uma vida digna, isso vai ser muito bacana. Porque a gente só leva daqui aquilo que a gente faz de bem para o outro, o resto tudo fica. Né? Então não tem como a gente viver encastelado no nosso conforto, sem olhar para o mundo paralelo e dizer, eu preciso fazer algo. Quando a sociedade despertar para isso, e todo mundo contribuir sem esperar algo só do Estado, algo vai ser diferente. E talvez o Acalanto já não esteja mais falando de crianças que estão na instituição de acolhimento, já esteja com outra temática de adoção. Né? Eu penso que o que eu espero para o Acalanto é isso aí, que todo mundo se una nessa tentativa de fazer dias melhores. Né? Cada dia que passa, a gente melhora um pouco. A gente pensa que não, mas melhora. Com todos os absurdos que a gente pensa que é retrocesso, mas esses absurdos talvez estejam despertando pessoas que ainda não tinham despertado. Né? Saindo do estado de dormência, a consciência sai disso, passa para a consciência desperta. E aí você começa a melhorar. Então eu acho que o Acalanto é isso. Se o Acalanto fizer isso, nós vamos ter mais 25 anos de muita, muita comemoração. Isso vai se refletir em normas, vai se refletir no abrigo, vai se refletir em tudo. Né? Então a gente vai estar mais feliz. Eu acho que o mundo tem que caminhar para isso. E eu acredito que está caminhando e irá caminhar. E a frase que sempre me impactou é essa que eu trago aqui no meu. Barriga diferente, amor idêntico. Essa frase me é muito tocante, porque é exatamente isso que a gente vê, né? Só a barriga é diferente, o amor totalmente idêntico.
luta. Eu tenho certeza que vai ganhar mais espaço, porque eu já vejo totalmente a diferença que era da época que eu era criança para hoje em dia. Puxando 20 anos atrás, meu Deus do céu, não conte, isso tem que ser escondido. Hoje em dia eu já vejo, não conte, diga sua história, tenha orgulho, entendeu? A minha avó, ela é adotada, ela odeia que eu diga isso, mas ela é, e ela não gosta também que eu conte a minha história, porque ela diz, você é minha neta, você é dessa família. Eu, sim, eu sou dessa família, isso não invalida nada não. Então, assim, eu vejo já que é um assunto muito mais comentado, tanto na TV quanto em filmes, documentários. Eu vejo que as pessoas estão aprendendo a ter orgulho de si. Ser família não está baseado no tipo sanguíneo, parentesco ou convivência. Família significa cuidar e amar sem esperar retorno algum. Família é o afeto em diferentes formas. Nesses 25 anos, o Acalanto foi família para o pequeno, o adulto e o voluntário. Não é apenas um trabalho solidário, é a mais bela expressão de se importar com o outro.